Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. Pelo menos é o que a maioria fala e eu concordo. Mas o que poucos lembram é que ele teve 3 aposentadorias durante toda a sua carreira. A primeira foi lá em 1993, logo após a morte do seu pai. Jordan deixou o basquete para se tornar jogador de beisebol, mas isso não durou muito, e em 1995 ele já estava de volta ao Chicago Bulls. Sua segunda aposentadoria foi anunciada em janeiro de 1999, após conquistar seu 6º anel com os Bulls. Mas ainda vai ter um vídeo aqui no canal sobre a dinastia de Chicago. Após se aposentar pela segunda vez do basquete, Jordan se tornou dirigente da franquia Wizards. Abe Pollin, o dono do Wizards na época, foi o principal responsável por trazer Michael ao time. Isso porque o Jordan teve uma proposta bem atrativa na época. Phil Jackson, que foi seu técnico em Chicago, estava montando os Los Angeles Lakers, que seriam campeões de 2000, 2001 e 2002. E aí ele também chamou seu antigo parceiro para fazer parte da campanha. Apesar do salário mínimo de veterano, a chance de ser campeão mais uma vez era tentadora para o Michael Jordan. Mas Pollin ofereceu algo melhor para ele. No contrato assinado com os Wizards, válido por 5 anos, o presidente Michael Jordan começaria como dono minoritário e teria um aumento progressivo das ações, chegando a algo na casa dos 20%. Mas ele tinha um grande trabalho pela frente. Estava assumindo o time que tinha ficado na terceira pior colocação de toda a liga na última temporada. Ele montou um elenco que equilibrava jovens promissores com veteranos regulares, uma receita padrão na NBA até os tempos de hoje. Também trocou o técnico e os assistentes. Não deu nada certo. Na temporada 2000-2001, o Washington Wizards teve a segunda pior campanha da NBA, com 19 vitórias e 63 derrotas. Foi aí que Jordan decidiu trazer um velho conhecido, seu primeiro técnico em Chicago, Doug Collins, além de trazer mais experiência para o time com o Ty Lue, que tinha acabado de ser campeão com os Lakers. E enquanto fazia tudo isso, ele ainda tinha o costume de bater uma bolinha no rachão do time. Bom, já sabiam onde isso ia acabar, né? MJ tinha 38 anos quando tomou a decisão de voltar a jogar profissionalmente. E foi aí que ele mesmo, na função de dirigente, assinou com o próprio Michael Jordan um contrato válido por 2 anos para atuar pelo Washington Wizards. E então ele anunciou seu retorno à NBA no dia 21 de setembro de 2001, apenas 10 dias depois do fatídico 11 de setembro. Inclusive, todo o seu salário foi doado para os necessitados do atentado. Quem assistiu o documentário da Netflix, o The Last Dance, com certeza já sabia da volta de Michael Jordan às quadras. Mas afinal, onde esse time comandado pelo GOAT chegou? Foram 2 temporadas, e na primeira ele jogou 60 jogos, sendo 53 como titular da equipe, com médias muito sólidas de 22,9 pontos por jogo. Contextualizando esses números na última temporada da NBA, essa é uma média de pontos maior que a de Kawhi Leonard e a de Jaylen Brown na temporada 23-24. Jordan fez uma temporada muito boa, mesmo que marcada por uma lesão no joelho, mas não podemos falar o mesmo do seu time. Os Wizards ficaram com um recorde de 37 vitórias e 45 derrotas, ficando de fora dos playoffs. Além da lesão de Michael, o que realmente dificultou a ida do Washington Wizards para os playoffs foi o limitado elenco da equipe. Tirando os 22,9 pontos por jogo de Jordan, a equipe contava apenas com Richard Hamilton, que tinha 20 pontos por jogo, e Chris Whitney, que tinha 10,2 pontos por jogo. Tirando esses 3, todos os outros jogadores tinham médias inferiores a 10 pontos por partida. No período que MJ ficou afastado devido à sua lesão no joelho, o Washington teve uma sequência de 1 vitória e 9 derrotas, e viu a vaga dos playoffs ficar bem distante. Mas mesmo com uma campanha ruim, a chegada de Jordan aos Wizards fez com que a franquia tivesse o segundo maior público total da NBA. Além disso, MJ foi chamado para o All-Star Game daquela temporada e chegou a estar no páreo para se tornar o MVP da temporada regular, com boas médias e algumas atuações de 40 ou mais pontos. E foi aí que a competitividade que esteve presente em toda a carreira de Jordan se juntou com a competitividade do Jordan diretor. Na temporada seguinte, os Wizards trouxeram Jerry Stackhouse de Detroit para fortalecer o elenco, mas o próprio Stackhouse já disse ter se arrependido de ter jogado ao lado de Jordan. Segundo ele, Michael já não era o melhor jogador da equipe, mas continuava sendo tratado como se fosse. E ele acha que isso fez com que seus números caíssem e não pudesse mostrar todo o seu basquete em Washington. Mas um levantamento mostra que a participação dele tanto em Detroit ou Washington era praticamente a mesma em quase todas as estatísticas. Apesar das trocas, algumas coisas da temporada passada voltaram a se repetir nessa temporada. Os Wizards tiveram o segundo maior público total da NBA, MJ estava na corrida para o MVP e foi chamado para o All-Star Game mesmo com 40 anos, inclusive Vince Carter cedeu sua vaga para que Michael pudesse jogar o seu último All-Star Game como titular. Curiosamente, outra coisa que se repetiu foi que o resultado da segunda e última temporada de Jordan foi igual à anterior, com as mesmas 37
57 vitórias e 45 derrotas. Nessa temporada, Jordan jogou todos os 82 jogos da temporada regular, sendo 67 como titular da equipe com uma média de 20 pontos por jogo, mesmo com 40 anos. Michael Jordan terminou sua passagem pelos Wizards sem conseguir levar o time para os playoffs, mas teve boas médias durante essa passagem, tendo 21,4 pontos, 5,9 rebotes e 4,5 assistências por partida, médias que podem ser comparadas às de Jimmy Butler em Miami. Com a saída de Michael Jordan do time, bastou apenas uma temporada para que a franquia despencasse para o 21º lugar no ranking de público da NBA, com quase 200 mil espectadores a menos durante toda a temporada. O foco de sua volta à NBA era o desenvolvimento do time e dos jovens jogadores, mas a passagem de Michael Jordan pela capital dos Estados Unidos foi taxada como um fracasso. Mesmo com grandes partidas de 40 pontos, 2 All-Star Games e até sendo considerado para ser o MVP da NBA, essa é a conclusão que a maioria das pessoas chegam quando se fala de MJ em Washington. Afinal, como presidente, tomou várias decisões erradas, como piques e trocas, coisas que hoje ainda assombram os torcedores do Charlotte Hornets, e como companheiro de time não ajudou no desenvolvimento dos jovens jogadores. E foi então no dia 16 de abril de 2003 que Michael Jordan fez seu último jogo profissional de basquete, em uma derrota para o Philadelphia 76ers de Allen Iverson. MJ marcou apenas 15 pontos e viu Iverson liderar os Sixers com 35 pontos. Ao final dessa temporada, ele anunciou a sua terceira e definitiva aposentadoria da NBA. E em maio de 2003, logo depois de sua aposentadoria, Abe Pollin o demitiu de seu cargo de presidente da franquia. Mas ainda vale lembrar alguns bons momentos do GOAT na capital. Ele inclusive se tornou o primeiro jogador com mais de 40 anos a marcar 40 pontos em um jogo oficial da NBA. Essa sua volta à liga também marcou seu reencontro com o Scott Pippen, que na época estava no Portland. Os Blazers venceram o jogo por 98-79, mas os ex-companheiros empataram nos pontos, 14 para cada. Jordan também teve sua turnê de despedida da liga. Foi aplaudido em todos os estádios que passou naquela temporada, principalmente na sua antiga casa, United Center em Chicago, onde foi ovacionado de pé por minutos pela torcida dos Bulls. O Miami Heat chegou a aposentar a camisa número 23 nessa temporada, mesmo que Jordan nunca tenha jogado pela equipe. Mas isso foi só um pouco da carreira de Michael Jordan, uma carreira que possui diversas histórias marcantes para o fã da NBA, e com certeza sua passagem pelo Washington Wizards foi uma.